Boa noite a todos. Boa noite, Juliana Guerreiro. Obrigado por aguentar essa pressão diariamente com o fiscal do povo. Boa noite, Pietro. Seja bem-vindo aí, junto com a gente, né, Juliana? Boa noite, Pietro. Boa noite a todo mundo que tá com a gente. Obrigado aí pelo convite. Finalmente, né? Tô aqui. E eu já tinha convidado, né? Não, com certeza a gente... É uma honra ter você aqui. Pietro é o futuro William Bonner de Campos. É o que vai fazer a diferença, se Deus quiser aí, né? Que Deus possa abençoar seu caminho, que você tem um futuro grande pela frente, né? Porque a gente precisa realmente de jornalistas bons na nossa cidade, imparciais, pessoas que possam realmente representar e poder falar, né, o que o povo quer ouvir. Porque hoje a imprensa de Campos, na sua grande maioria, né, eles são tudo gaveteiro. Eu falo aqui com muita tranquilidade. Por exemplo, você vê as páginas de Campos, as maiores páginas de Campos, não divulgam o trabalho do fiscal do povo. É estranho. Pega Campos Ocorrência, meu amigo Mauro, não divulga nada do fiscal do povo. Pega o Manchete, não divulga o fiscal do povo. Folha da Manhã, não divulga uma matéria de fiscal do povo. E matérias de que está dando repercussão a nível nacional. Isso porque a gente não fala da grande mídia também, né? Record, Inter TV, isso daí a gente nem... Isso aí, esquece. Então, a grande mídia, né, a nível estadual e nacional não divulga. E a grande mídia municipal também não divulga. Mas não tem problema, Pedro, porque nossa página tem crescido diariamente, né, com independência, porque nossa página a gente sentamos, reunimos nosso grupo e decidimos não ter lado político. Nós temos independência para falar do governo do estado, governo municipal, para falar do governo federal. Então a gente não tem verba de lugar nenhum. Então a gente pode falar com muita tranquilidade e poder falar o que o povo quer ouvir. Porque antes falava assim, não pode falar de Rodrigo Bacelar porque está recebendo. Não recebo R$1. Não pode falar de Vladimir porque recebe de Vladimir. Não pode falar de Lula porque recebe de Lula. Então, o programa fiscal do povo não recebe R$1, 1 centavo de político nenhum. Nem de vereador, nem de deputado estadual, federal, de governo nenhum. Juliana, a gente está com uma relação aí e aí seria importante a gente passar para os nossos seguidores, pessoas que acompanham nossa página, dados importantes para nossa cidade, né? Guerreiro, antes da gente começar com isso aí, eu quero saber, de ontem para cá, enxurrada de blitz, né? Isso. E esse excesso de blitz? 4 ontem, 3 hoje, foi isso? Hoje eu consegui, porque eu tinha compromisso, fui no médico, fui uma, na 28 de março. Ontem teve 4 blitz. Não foi preso. Não fui preso. Não fui preso, o coronel não estava lá, não fui preso. Mas foi tranquilo lá, rebocaram um monte de carro. Eu tenho as imagens que eu vou soltar daqui a pouco, mas ontem foram 4. 4 blitz. A maioria pela manhã. O prefeito tá com raiva mesmo. Ficou um mês sem fazer blitz, depois daquela sexta-feira do inferno, que eu costumo dizer. Foi uma blitz, deu aquele problema todo. E ele ficou um mês sem fazer. Depois ele foi e botou 4, só ontem, para poder garantir os 4 da semana passada, né? Das semanas passadas, né? Então, 4 semanas, então 4 dias fazendo 4 blitz. E hoje foram duas blitz. Mas vamos lá, Juliano, vamos tocar para poder a gente dar continuidade ao nosso programa aí. O pessoal que está acompanhando a gente não está no seu Facebook, Guerreiro. Está no da Aurora. Tá na Aurora? Tá Tem problema Aurora. não, vamos Tem tocando gente aí. falando aqui, comentando. Boa noite, aí. Luana. Boa noite, Rafael. Boa noite, Morena. Boa noite, todo mundo que está com a gente, dando boa noite aqui. Se pudesse voltar lá para o Instagram, seria melhor para a gente conseguir ler. Pessoal, peço tá desculpa a vocês, que a gente perdeu a senha do nosso Facebook, mas já está quase sendo resolvido. Deve resolver hoje à noite, né? Nós estamos com 14 mil seguidores no Facebook, cresceu demais nos últimos 2 dias, porque a gente usa muito o Instagram, outras páginas, né? O site nosso. Então agora nós estamos fazendo um trabalho maior através do TikTok, né? Então a gente está investindo bastante em outras redes sociais e a gente tem feito live através do próprio Facebook. Aí eu botei aí o link do Facebook, mas segue nossa página aí, porque a partir de amanhã nós vamos fazer todo dia uma live às 19 horas. Então, olha, tem o nosso programa e nós vamos fazer live todo dia. Pedro Leopoldo, 1993, já está dando o depoimento dele ali. Hoje ele flagrou um veículo da prefeitura com licenciamento atrasado. Não entendo porque esses veículos não são apreendidos pela guarda municipal. Eu nunca vi viatura oficial e nem ônibus, nem van ser apreendido, né?
O Pedro disse que não entende, né? Eu entendo porque eu acho que a gente pode dizer que entende por que esses carros, né, não são apreendidos. Abaixa um pouquinho pra gente. Richard, boa noite, Richard. Cheguei. Richard tá comigo toda sexta agora no Zoom Aurora também. Isso aí, fiquei muito feliz, assisti o programa inteiro. Luana, boa noite. Abaixa mais pra gente. Pessoal que tá com a gente, aproveita para seguir lá o Pietro Souza. Qual é o seu @ Pietro? Ó, tá vendo cá embaixo, ó, tá o meu nome, Pietro. É complicado assim, ó. É Pietro com Y e 2 T's, Souza.Jorne. Se colocar lá só o Pietro, desse jeito aqui estranho que tá escrito, já vai aparecer já. É isso aí. Venham visitar o bairro Vila Manhães, por favor. Nossa, Vila Manhães está tendo muita reclamação, muitas crateras. As pessoas dizem que lavam as roupas, Pietro. Aí lavou a roupa ali, vai colocar para estender no varal. Quando chega 2 horas da tarde, a roupa já tá toda suja de poeira, porque por conta da sujeira que tá. Marquês, Joel e Jaime, Charles Guerreiro, Deus abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Campos Paparazzo, boa noite, Charles e toda a bancada. Você vai cobrir as entregas das obras de Fábio Ribeiro e Vladimir. Essa obra por semana, inclusive a gente vai até falar sobre isso hoje. Vou falar. Da importância, essa história de uma obra por semana, de uma entrega por semana. Nós já estamos com uma audiência bacana. Abaixa mais um pouquinho pra gente ler. Máfia do Reboque vai ser instaurada em Campos. Fabrício Silva, a Máfia do Reboque, inclusive 4 blitz ontem, 3 blitz hoje, entendeu? Fábio Ribeiro colocou filtro, Charles. Vai lá e dá Juliana, um abraço. Quem descobriu isso ontem do filtro fui eu. Desculpa aí, pessoal. Eu sei que muita gente pegou, viralizou, mas eu fui o primeiro a divulgar o filtro de Fábio Ribeiro. Sim. E aí abriu aí, Edmar entrou uma galera, viralizou nas redes sociais o filtro de Fábio Ribeiro, né? Fábio Ribeiro, vai ao Conselho Fiscal do Povo, ó, meu cabelo tá ficando bom, não pinte o cabelo, seja você mesmo. Eu sei que você já botou uma dentadura boa, botou um dente postiço, tá bacana, tá legal, acho que tá com dinheiro, pode botar. Quem puder botar, eu sugiro que coloque, eu não tenho dinheiro pra colocar. Mas, poxa, usar o filtro ali, for só uma barrazinha, aí a galera na rede social, Pia, não aliviaram. Foi de 60 para 20. Aí Dandi foi lá, levou lá um monte de pedra, um asfalto que realmente tem 5 anos de garantia, e aí uma obra de 1 ano, praticamente já tá o asfalto ali naquela região de Lagoa de Cima, e tá dissolvendo na chuva, né? Então, realmente, a situação é triste, mas não adianta, Dandinho. Aí vai aí, né? Dou os parabéns, mas não adianta só ir lá gravar o vídeo, não. Você tem que documentar isso e entrar no Ministério Público, denunciar a empresa. Denunciar a prefeitura para cobrar na justiça que realmente essa empresa possa voltar, né? Porque senão o prefeito vai contratar uma outra empresa para tapar o buraco, aonde uma obra de 5 anos de garantia, né, que é direito, a gente sabe como é que funciona o poder público, então vamos ficar de olho. Se você não fizer, fala comigo que eu vou preparar ação para denunciar essas empresas todas. Amanhã, inclusive, estarei no Ministério Público, tá? Denunciando um monte de gente na questão do nepotismo, tá, Juliana? Eu vou denunciar amanhã e vou colocar o nome de todo mundo. Eu vou começar a falar aqui agora. Linda Amara, Dinalva, o filho dela e a sogra do filho dela, os 4 nepotismo. Já vai começar amanhã. Depois nós vamos entrar em Fábio Ribeiro e a família inteira no nepotismo. Está nomeado, Pietro. É direito nosso poder falar. Estão nomeados da prefeitura no nepotismo, cunhada do prefeito, subprocuradora. Parece que tem bastante gente do CCZ tá lotado, também. eu tô tendo dificuldade. Eu tô há quase um mês dobrando ali, porque a gente tem que puxar ali, né? Cruzar os dados ali. Estou quase um mês montando. Mas agora, essa semana, eu vou entregar tudo pro Ministério Público. Aí, minha parte, como cidadão, eu tô fazendo. Vamos lá, Campos Paparazzo. São 2 entregas, Juliana, por semana e não só uma. Tem outra ali, Felipe Gorila. Vereadores de oposição são fracos, irmão. Se juntar, todos eles, Vladimir não... Você tá mexendo, não governa. Pra cima tem Fabrício, sobe mais um pouquinho. Fabrício, fiscal do povo, não pare de fazer esse serviço bacana que você tá fazendo. Estamos com você, obrigado, Fabrício. Vamos, tem mais mensagens?
Então, assim, é muito importante, Guerreiro, a gente... Léo Marques, boa noite, Léo Marques. Campos Presso perguntando se essa live tá rodando pelo YouTube, Guerreiro, tá rodando? Ainda não. Inclusive, eu quero agradecer a ele, né? Dá só uma baixadinha na tela em cima, por favor, da página. Ao Campos Presso, que tem me ajudado lá, dando suporte. Aqui, ó, montamos nosso YouTube top, ficou muito bom o YouTube. A gente agora nós vamos levar mensagem pro Brasil inteiro, porque o YouTube ajuda, né? Com certeza. A gente chegar um pouco mais longe, nós vamos levar a nossa página do Fiscal do Povo para poder, você que trabalha em Brasília, você deputado estadual, deputado federal, você senador, presidente da República, demonstrar o caos que está a cidade. Vocês estão mandando dinheiro para cá, para Campos, mas a gente não vê o resultado. Nós estamos com a relação agora aqui oficial do governo federal, daqui a pouco o Pietro vai falar junto com Juliana, né, de dados oficiais do governo federal, da qual está vindo milhões e milhões e a gente não vê. Quase 1 bilhão. Não é um ano, não. De janeiro a 31 de agosto. Isso, quase 1 bilhão. E 20 milhões. Então, veio para Campos e está tudo parado. Nós estamos falando apenas de Lula, nós não estamos falando do Estado ainda, tá? Não, Exato. minha filha, esse dinheiro, qual o valor, Juliana? 920 milhões até outubro, até agosto. 920 milhões veio só do governo federal. De Lula, sim. Né, do governo Lula. Após as eleições. Do dia 1º então, de janeiro. Acabou a eleição, que foi gasto, acabou lá. Do dia 1º. De ano novo. Após as eleições, já entrou só esse dinheiro, só do governo federal. Do dia 1º de janeiro. Mas não tem dinheiro para tudo parado, é só do dia 1º de janeiro ao dia 31 de agosto, 920 milhões. Não é fake isso aí não, Juliana? Não. É dado oficial? É do governo Porque federal. daqui a pouco o Vladimir vai falar que é fake, tá vendo aí, gente? Quase R$1 bilhão até agosto. Até agosto, prefeito. Cadê o dinheiro da cidade? Nós estamos no mandato novo, a eleição acabou em outubro. De janeiro até agosto, R$1 bilhão já entrou, o dinheiro oficial se encontra aqui, nós vamos falar sobre isso. E até agora, a cidade está parada. As obras se encontram paradas. Transporte caótico, saúde, um caos. Secretaria de Educação, as escolas, um caos. Eu não consigo entender cadê os remédios da Secretaria de Saúde, os exames no núcleo, um caos, pessoas morrendo. Cadê o dinheiro, Juliana? Cadê o dinheiro, Pietro? É importante a gente frisar isso, porque às vezes um governo ele deixa sua marca. Por exemplo, o doutor Arnaldo fez uma marca excelente na saúde. Entendeu? Até porque ele era médico, tem aquela sensibilidade maior de ser médico. Então, não faltava assim, insumo, não faltava remédio, não faltava fraldas. Também, aquelas bolsas foram dele, né? Dele. Aí você vai falar assim, poxa, cada governo deixa uma marca importante. Vladimir não tá bom na saúde, não tá bom. A mãe dele fazia muita casa popular. Então, deixou a marca da casa popular. Quase 7 mil casos. Né? Que é uma coisa importante. Vladimir tá querendo deixar a marca dele aonde? Sem ser na corrupção. Nenhuma casa ele construiu até agora. Eu acho que a marca do governo de Vladimir vai ser a polêmica. Marketing. As polêmicas e o marketing vai ser... O marketing, acho que é marketing. A quantidade abaixo, só um pouquinho o retorno daqui da gente, ô Gabriel, por favor. Obrigado. Vai ser a quantidade de likes que ele teve em cada post nas redes sociais dele. Vai ser o marketing. Vai ser ele usar as redes sociais pessoais dele para divulgar ações da prefeitura, coisa que tribunais agora já derrubaram, né? Tribunais, acho que foi o STJ, né? Foi o STJ. Que derrubou. Agora você não pode mais fazer isso, mas ele continua fazendo lá, faz collab com o secretário. Só que o Gustavo Matheus foram 18 milhões da Secretaria, né, de Comunicação para fazer todo o trabalho da parte de comunicação, 18 milhões de reais até agora. 18 milhões de reais. Aí quando promove a página do prefeito, promove a página, né, da prefeitura. Vladimir agora... Muitos deles nem te comentar, eles ficam bloqueando o comentário. Então, Vladimir agora, além do site da prefeitura, que deveria ser o site oficial da prefeitura, né, dele, vamos dizer assim, ele tem um outro site para chamar dele. Assim, um site inteirinho, famoso na nossa cidade.
Não sei se você está sabendo, mas acho que essa vai ser a marca. Pode falar? Vamos falar aqui no off depois, aí a gente... Começa com U. Tá. Mas ele tem um site todinho dele agora. Mais um, então, só mais um, né? Acho que essa vai ser a grande marca do governo Vladimir. Vão ser as polêmicas, vão ser todos esses imbrólios que a gente tem visto, né? Na própria comunicação na nossa cidade e o marketing que ele tenta fazer e que ele segue aí fazendo, porque é a profissão dele. Vladimir é publicitário, né? Formado em marketing, tá lá no oficial, na parte que foi candidato do diploma de publicitário. Né? Então é óbvio que ele vai saber fazer marketing muito melhor do que governar. Isso é óbvio. Então ele consegue fazer com as brincadeirinhas dele lá, que ele fala lá nas redes sociais, queira ou não, ele consegue puxar as pessoas mais humildes, as pessoas que estão ali, às vezes, naquela dificuldade. Você pode perceber, né, nos vídeos dele, e eu tive a oportunidade de olhar e acompanhar de perto, ele tem uma estratégia de marketing boa. Quando ele não pode perceber no vídeo, ele não dá a mão, ele não estende a mão. Ele vai ver, porque quando ele vê a pessoa e faz assim, ele abre. Sim. Pra poder a pessoa não ter a rejeição. Que quando a pessoa não quer falar com ele, ele faz o quê? Aí quando a pessoa abre o braço, a pessoa fica sem graça. Aí acaba abraçando ele. Então ele dá aquela quebrada. Porque se ele esticar a mão, a pessoa vai ser deselegante. Ele pode falar um resultado, um RPA, foram 10 mil RPAs embora, aí 10 mil. Aí a mãe ficou revoltada. Se você multiplicar, só aí já tem 30 mil pessoas já insatisfeitas diretamente com ele, que vai passando, porque se manda minha mãe embora, eu fico chateado. E quando, meu pai embora, a gente até falou aqui sobre esses números, né? 920 milhões em 8 meses, é isso? Somente em 8 meses. Do governo federal. Só do governo federal, exato. E agora esse dado... Tudo isso a gente teve aquela grande polêmica semana passada lá na Câmara, né? A moção que o cabo Aloncimar fez em homenagem aí de aplausos ao prefeito e à equipe dele por excelentes, históricos números no CAGED. E aí o Rogério, né? O Rogério Matoso subiu para fazer o contraponto apresentando justamente esse dado. Olha, nunca teve tanto dinheiro vindo para nossa cidade. Só em 8 meses, só do governo federal, foram 920. A gente não vê isso aplicado, como você bem disse. E são números que não condizem com a realidade, porque nós temos trabalhadores que são trabalhadores informais, por não ter, né, esse registro até dentro do próprio CAGED, sendo mandados embora como se você estivesse expurgando ali qualquer coisa desde aquela reforma administrativa, né? Que foi suspensa a votação, não foi, Juliana? Foi suspensa a votação no meio da sessão. Foi derrubada essa suspensão da votação, ela voltou a estar apta e em menos de 1 hora aquilo entrou como objeto para tramitação em regime de urgência na pauta da sessão. Mas o povo não votou nesses vereadores, no prefeito e nos vereadores? Aí vai a reflexão. Agora são as consequências. Vai a reflexão. Eu tenho imagens aqui, eu vou soltar mais tarde na minha página. Várias pessoas falando na Blitz: Vladimir, nunca mais eu voto em você. Daqui a pouco eu vou soltar. Eu não falei com as pessoas, não. Eles me viram e falaram comigo. Cuidado pra não falar que você tá instigando isso também. Não, eles que falaram. Nunca mais eu voto. Avisa ele que eu não voto nele mais, na Blitz. E outra coisa, não foi preso não, tá? A pessoa foi parado, saiu, tá tudo na legalidade, foi filmado e diz: não voto em você nunca mais. Eu vou soltar daqui a pouco o vídeo. Então, as pessoas estão se revoltando. Por quê? Porque a Blitz tem que ser feita, a gente entende, né? Tem que ter ordem no trânsito, a gente sabe de tudo isso. Só que a Blitz ela é seletiva. Existe uma lei. A lei é para todos. Eu deixo sempre bem claro aqui. Vamos parar tudo. Ou senão a gente não faz. Vamos arrumar a casa primeiro. Por exemplo, o carro de Rui, secretário de governo, IPVA atrasado. Não é o carro de Rui, o carro que ele anda, que ele trabalha, né? O carro oficial da prefeitura, da Secretaria de Governo,
né? Que rua e secretário de governo anda. PVA atrasado. A Ducato, que eu já filmei, né? Que anda com linha da Mara carregando aquela galera pra baixo e pra cima ali. Atrasado, PVA atrasado, mais de 2 anos. Aí você vai pegando, né? Eu tenho a relação aqui. Ambulância com PVA atrasado. Tem carro da guarda com PVA atrasado. Eu tenho tudo aqui, tá, gente? Carro, inclusive tiraram até os carros de circulação porque tava dando ruim. Então, a gente mostrando a realidade pra vocês. E a população, na grande maioria, né, infelizmente, aceitando. Porque você tem o direito de questionar quando chegar na blitz e perguntar: senhor, para depois dizer que está faltando com respeito, ordem de serviço. Quando alguém te parar na blitz, ordem de serviço, por favor. Se não tiver ordem de serviço, pode botar no Google aí. Não pode prender seu carro, mesmo que esteja irregular. Tem que ter ordem de serviço. E as pessoas não falam, não pedem. Por isso que dá problema. Hoje eu vi várias pessoas lá, ninguém pedia ordem de serviço. A gente não sabe se tem ordem de serviço ou não. Eles têm medo de fazer ordem de serviço. Eu acho porque quando faz ordem de serviço, gera o documento. Aí se tiver algum problema lá, né? Tá tudo registrado. É, isso aí. Se tiver alguma alteração que a gente não sabe, não posso quer acusar, a ordem de serviço fica amarrado. Então, por que um documento comum, um papel, da qual está dando ordem de serviço? Por que não tem ordem de serviço? É um simples papel. Alguma coisa está de errado. E graças a Deus, Pietro, graças a Deus, eu tenho andado pela cidade, em tudo quanto é lugar, as pessoas têm falado comigo, têm dado os parabéns, inclusive nas blitzes, as pessoas têm falado direto: parabéns, continua, a gente precisa disso, porque infelizmente a gente não tem vereador, não tem deputado para fazer diferença. E a gente faz por amor, a gente faz, é porque eu sou uma pessoa indignada, revoltada com o sistema político da nossa cidade. Então você deve ser também um fiscal do povo, deveria ser um fiscal do povo também. Tira aí 2 horas do seu dia para quem está trabalhando, para poder ajudar a fiscalizar. Tem recebido muitos vídeos aqui, pessoas agora estão mandando, tem hora que eu não estou dando conta, vídeo de tudo quanto é lugar. Hoje mandaram um vídeo de Morro do Coco, um carro lá eu acho que é da Vigilância Sanitária. Isso. Eu acho que até o Edmar colocou até na página dele. E ela acabou de entrar ali. Tá aí, um carro parado na calçada, jogado, tá, porque o lugar do interior, ninguém vê, né? Tá todo mundo filmando. Na contramão, jogado na calçada. Pelo amor de Deus, gente. Hoje, todo mundo tem o celular, então vamos andar na linha. Aí quer pegar moralidade aqui na cidade, querer botar ordem na casa aqui na cidade, primeiro arruma a casa para depois sair. Exatamente. Vamos lá, Juliana. Nós estávamos vendo aqui... Vamos lá que o couro tá comendo, vamos quer saber. Agente de combate à endemia. Nós temos até nosso amigo Rafael, um abraço, Rafael, né? Que ele é agente de combate endêmico. O governo federal enviou em apenas 8 meses... Deixa eu ler aqui. Foram... 658 mil. Até menos, porque aqui esse dado é de... Até junho. Então, só 6 meses ele enviou... 658 mil reais, né? Um custeio federal para o pagamento deles. 217 CCZ, né? Agentes de combate à endemia. Combate à endemia. Então, assim... É o CCZ. Para quem não conhece, é o CCZ. Aí, o que acontece? O governo já paga o funcionário... Esses funcionários, eles não são tributados, não entra na folha de pagamento da prefeitura. Sim. É custeado pelo governo federal. Então, apenas 6 meses, 600 mil reais. Aí você vai colocar, muitas das vezes, eles estão trabalhando sem EPI. Que é o equipamento de proteção individual, que a gente não tem noção da falta que faz. Mas tá o protetor solar superfaturado que a gente colocou lá, não, né? Não, quem fala que não tem protetor solar? Então, eles não recebem o guarda, lembra que o guarda não tinha o protetor solar, mas estava a compra... E a gente mostrou a compra. Do protetor solar. Então, é importante a gente frisar muito bem isso, sobre a importância do EPI, do equipamento de proteção individual. É uma norma regulamentadora NR6, que fala sobre a luva, o capacete, a bota, o protetor solar e também
também o equipamento de proteção coletiva, que o individual... Quem é o responsável? Você que é enfermeira, da área da saúde, quem é o responsável por fiscalizar esse órgão? Porque na obra, então, é Ministério ninguém tem capacete, então, ninguém tem luva, né? Na área da saúde. Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério do Trabalho e Emprego. Então, tá aí, pessoal. Pô, todo mundo vendo isso aí, ninguém fala nada. Você roda na cidade, onde tem obra, os caras tudo na mão, segurando, né? Tijolo, fazendo ali asfalto, colocando, sem EPI, sem nada, na cara de todo mundo e muitas das vezes filmando pela própria prefeitura, que identifica ali, filmando as pessoas ali, né, numa situação vulnerável. E a gente não vê fiscalização. Olha esse comentário do Jorge Branco Ribeiro. Boa noite a todos. Se gera a ordem de serviço, eles têm que prestar conta. Sem a ordem de serviço, não precisa prestar conta pra ninguém. Tá aí. Exato. É isso aí que a gente quis dizer. Então, tem coisa errada. Eu só consegui achar o Serjão, que é o gerente, né? O gerente de trânsito. Serjão, boa noite, meu amigo. Um abraço. Serjão foi o único que me mostrou uma vez a ordem de serviço. De lá pra cá, eu nunca mais vi uma ordem de serviço nas blitz de Campos. Então, por favor, gente, eu tenho coisa que eu não posso falar. O coronel, que comanda a guarda municipal, já fez boletim de ocorrência contra mim. A Roberta de Jesus, secretária do coronel, que só anda com o coronel lá pra baixo e pra cima, já foi lá no DEAN, denunciar o fiscal do povo. Aí eu tô pensando será que ela inventou que eu agredi ela? Porque eu fiquei até preocupado. No DEAN, fiscal do povo no DEAN. Foi, rapaz, isso aqui armaram uma coisa pra mim? Aí, enfim, cheguei lá, comentários. Me colocou no DEAN, comentário que pessoas escreveu lá, vou nem repetir aqui, para depois não dizer que eu estou cometendo outro crime. Escreveram na página lá, coisa pessoal lá, dela lá, o que eu tenho a ver com isso? Mais de 2.000 comentários, a página viralizou só no vídeo dela. Nós estamos com quase 1.800.000 visualizações. Viralizou o vídeo do menino da guarda, o Matheus, está em quase 5 milhões de visualização. Então, eu não tenho como ter o controle de todos os comentários. Fui lá, me apresentei, fui com o advogado, expliquei direitinho, né? Então, é para tentar inibir, para intimidar o trabalho do fiscal do povo. Vocês não vão conseguir, eu já falei, desiste disso. Vocês podem entrar, isso é uma tática até do garotinho, um tempo atrás, né, uns anos atrás, ele entrou, tá no G1, já saiu em vários jornais a nível de Brasil, ele entrou lá na época, lá com acho que com 3 mil processos contra Sérgio Cabral na época. Uma estratégia que ele criou de sufocar. Você imagina o fiscal do povo com 1.000 processos nas costas. Pô, eu não vou dar conta, eu vou morar dentro do fórum. Sim. Então isso é uma estratégia política. Vamos sufocar ele. Mas o prefeito mesmo ele não entra contra mim. Eu quero que o prefeito entre com processo contra mim. E o próximo vez que você falar que eu recebo de Rodrigo Bacelar, quem vai entrar sou eu contra você. Eu entro contra a prefeitura. Se é o prefeito de campo, é o responsável, eu identifiquei corrupção, tem uma coisa de errado, eu vou lá e entro e denuncio no Ministério Público. E já ganhei, tá? E já ganhei do Tribunal de Contas, o Ministério Público interno do Tribunal de Contas, né, unanimamente, pelos conselheiros do Tribunal de Contas, dando parecer favorável, indício de superfaturamento, da tabela EMOP. Constatando que tem indício de corrupção na nossa cidade. Tem, escrito por ele, foi falado pelos conselheiros. Entendeu? Inclusive, ele foi chamado e teve que escrever, dar depoimento dele. Aí, sabe o que ele falou? Que o culpado é o secretário, que ele não tem responsabilidade. Olha só, hein? Quando é para poder promover a obra, ele é o cara. Quando é para poder responder, na resposta dele, que eu vou colocar aqui uma hora, ele fala que o secretário, Marcelo Félix, que é o responsável, é o gestor da obra. Ele não tem nenhuma responsabilidade, não. Peraí, então, o nosso hoje vereador, Marcelo Félix, foi acusado pelo prefeito de ser responsável de um desses indícios de corrupção. Tá no documento. Eu tenho um documento. Vou mandar pra você. Vou mandar o documento inteiro. Isso é que ele pediu? Vladimir, ele é tão malandro e covarde ao mesmo tempo, que ele colocou no processo, a denúncia é minha. Eu botei no meu nome. Toda denúncia que eu faço, eu boto no meu nome. Que ele foi lá e pediu, aí foi a única coisa que eu perdi. Que aí o conselheiro deu para ele favorável, para não divulgar o denunciante. Porque no processo não aparece o meu nome.
Pra quê? Pra não dar êxito. Dar luz. Tipo assim, o fiscal do povo ganhou uma ação contra o prefeito. Né, uma denúncia que eu fiz, aí o conselheiro deu para ele lá, né, tipo assim, deixou em segredo o denunciante, mas eu já tenho aqui, porque eu denunciei, eu protocolei, eu tenho o protocolo, quem fez a denúncia fui eu, mas como é um documento oficial que vai ganhar repercussão, né? Porque a escolha dele foi reprovada agora. O que é divulgado não tem o seu nome. Não tem o meu nome. Então não te dá o crédito. É isso aí. Entendi. Tirou. Aí essa ele ganhou. Essa jogada dele. Ele só ganhou dessa e pediu pra tirar meu nome. Segundo Maurício, se não tem OS, que é a ordem de serviço, as multas poderiam ser até anuladas. Sim, porque se não tem ordem de serviço, não existe. Mas deveriam as autoridades tomarem providências. Como o próprio cidadão não perde a ordem de serviço, que é uma falha, mas é questão de cultura. Nós temos que pedir ordem de serviço. Eu vou fazer uma live amanhã às 19 horas e vou começar a falar com você, botar a lei e vou pedir a vocês para seguir nossa página. Segue nossa página Fiscal do Povo aí no Facebook, Instagram, que eu vou fazer uma live amanhã e vou falar sobre a ordem de serviço. Vou colocar passo a passo, vou colocar lei. Você parou numa blitz, pede ordem de serviço. Se não tiver a ordem de serviço, seu carro não pode ser preso, mesmo que esteja irregular. Porque tem que ter ordem de serviço. A ordem de serviço já sai direcionado para fazer blitz para moto, para fazer blitz em ônibus. Não acontece. Para fazer blitz carro e moto. Essa ordem de serviço já vem discriminado o que eles têm que fazer. Não, e a gente está tão acostumado a viver nesse país, nessa cidade com tanta burocracia, por que para fazer uma blitz você não tem que seguir o rito original, o rito certo? Por que você não precisa emitir a ordem de serviço? Porque eu não tenho conhecimento técnico disso. Não sei se vocês vão saber me explicar. Mas eu imagino que, ao não ter uma ordem de serviço, você não tem a validade do que você está fazendo. A legitimidade da blitz. Se você está fazendo uma blitz sem ordem de serviço, essa blitz não existe. É ilegal. Não existe, então, tudo que ocorre ali é ilegal, correto? Correto. Você pode botar no Google aí. Teve uma guarda aqui. Amanhã eu vou falar eu vou falar para vocês no nosso programa ao vivo amanhã às 19 horas, né, que nós vamos fazer todo dia agora às 19 horas. Tirando o dia de hoje, que já é 19 horas, mas no decorrer da semana de segunda a sexta-feira. E amanhã eu vou fazer e vou explicar para vocês. Mas para adiantar aí, você pode entrar no Google aí e colocar ordem de serviço, bota no Google, aí você escreve lá, se você for pego numa blitz, não tiver ordem de serviço, seu carro pode ser preso? Aqui agora. Automaticamente vai falar que não pode. Charles, a gente tem ali um comentário do Rob Gol. Rob Gol. Se existe o CTB, para que ordem? É o Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro. É, exato. Uhum. Eu não entendi ele se ele está fazendo, né, tá falando de forma irônica ou se é realmente a opinião dele, né, de que não precisa de ordem de serviço. Então, Só queria que ele explicasse pra gente. Então, primeiro, se ele tá lhe dando uma zoada ou se ele tá falando sério. Se você estiver falando sério, Rob Gol, você pode realmente fazer um evento, né? Vamos chamar assim, um evento, algo programado, algo que tem início, meio e fim, e fazer essas apreensões e dar essas multas sem a ordem de serviço. Por quê? Você vê uma irregularidade enquanto guarda, é o seu serviço, Juliana, é o seu serviço enquanto guarda multar realmente ali de forma corriqueira, né? Mas algo planejado não deveria ter ordem de serviço? É isso que eu fico sem entender. E aqui tá dizendo que blitz configura, sem a ordem de serviço, configura abuso de autoridade. Olha Tem só. que ter, pô. Eu tô fiscalizando as blitz, tenho acompanhado ela direto. Aí a opinião lá do Rob Gol é a opinião dele, né? Ele é guarda municipal, ele conhece lá. Então o que acontece? É igualzinho o Estatuto da blitz. O Sérgio, diretor de trânsito, eu fiz uma entrevista com ele um tempo atrás, ele falou que que a guarda municipal não entende e não vai acatar a decisão que foi aprovada lá do governador, o Estatuto das blitz. Exato. Ele fala isso. Até na Câmara. É a opinião dele.
Ele está seguindo no entendimento jurídico que ele estudou para isso aí, certo? Mas foi aprovado pela LERJ, pelo governo do estado. E sancionado, né, por Cláudio Castro. Cláudio Castro. Ah, mas o governo federal, tem o CPB, que é do sei o quê, que é do governo federal, segue. Só que é o seguinte, vocês têm que começar a resolver o que pode e o que não pode. O que não pode acontecer é ficar criando um monte de lei e ninguém saber de nada. O que eu sei é o seguinte, tem que ter ordem de serviço, sim. Porque é apenas um documento com número, dizendo o que vai fazer, o que pode e o que não pode. O Estatuto das Blitz é a Lei 10.900, o Rob Gold, de 2025, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro nos dias 22 e 23 de julho de 2025. Então é sancionada, é lei para todo o estado do Rio de Janeiro. E Campos está dentro de qual estado? Do Rio de Janeiro. Então, mas o governador até agora não mandou ninguém aqui para Campos para moralizar. Aí eu falo com você, cadê os deputados estaduais para vir para Campos? Cadê Felipe Paubel, Rodrigo Amorim? Cadê os deputados também a vir para cá para poder ajudar a gente? Uso de uniforme, uso da câmara corporal, que é aquela body cam, emissão de ordem de serviço específica para cada blitz e afins. Exato, até a própria questão da identificação, né? Você tem uma tenda ou exatamente, aqueles balões ali de identificação da blitz em si, além de cada isso, gente. Cara. Isso é direitinho, então, isso foi levado à Câmara justamente na semana após essa sexta-feira do inferno, né? Que você chama assim. Apelidou, Isso foi levado lá para a Câmara pelo Dandinho de Rio Preto, porém os vereadores da base, eles argumentaram que acima do Estatuto da Blitz está a lei federal, que seria o Código de Trânsito Brasileiro. Mas essa questão da ordem de serviço também é garantida a nível nacional, obviamente. Então, uma coisa não anula a outra. E a gente esquece, Juliana, que nós vivemos em uma federação. Os Estados Unidos, cada estado pode ter a sua lei em áreas específicas. Lá é uma federação também. Aqui deveria valer, né, pelo menos no papel, exatamente o mesmo. Se a gente tem uma lei no Mato Grosso, vamos supor, que não diz que não tem a necessidade de uma ordem de serviço, beleza. Lá que se façam as blitz sem ordem de serviço, porque é a lei deles. Agora, se a gente tem uma lei dentro do estado do Rio de Janeiro que diz que você precisa da ordem de serviço, da body cam, do que for dentro do estado do Rio de Janeiro, isso tem que ser cumprido. Só que a gente vive num país que nem o que está no nome do nosso país bagunçado, Pedro. Nosso país está bagunçado em todos os lados. Pegando a nível federal, estadual e municipal. Tá uma bagunça. Mas nós temos... eu falo todo dia, toda hora, eu costumo falar aqui, a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar lutando, mostrando a realidade, conversando com as pessoas. Não desista da sua cidade. Não desista do seu estado e não desista do seu Brasil. Usa a sua energia, a sua vontade, a sua ira quando você está no núcleo esperando 2 anos, um exame, uma cirurgia, dependendo do que você estiver pedindo lá. Usa essa energia, pega um celular e vá lá e filme e cobra. Porque a gente não pode ficar calado, porque o vídeo fala mais do que palavras. Quando esse vídeo chegar na mão de um juiz, né, e ele olhar o desespero e mostrando a realidade e a forma que o povo está sendo tratado nos hospitais da nossa cidade, sendo maltratado na fila dos hospitais, nos núcleos da nossa cidade, as nossas crianças passando ali sufoco ali, sem gerador, né, na clínica da criança, da qual desde o ano passado, eu estou preparando esse documento já, o doutor Maninho teve lá, o vereador, o suplente vereador doutor Maninho, teve lá com a sua equipe. Nós queremos gerador, é lei. Eu já coloquei na minha página, tem que colocar gerador, sim, na clínica da criança. Custa lá 500, 600 mil reais para salvar a vida. Teve um dia que faltou luz lá, eu cheguei, o médico estava lá fora, tinha uma criança engasgada. Ele saiu, foi agora, tem um mês atrás agora, ele saiu, porque estava escuro lá dentro, para poder a criança lá fora, para poder conseguir... Com a luz do conseguiu, poste, né? Um médico muito bom, porque os funcionários da prefeitura, né, a equipe é da melhor qualidade. Falta mão de obra, né? Falta papel, se você não tem estrutura, não adianta. Insumos, falta insumo para o pessoal trabalhar. Conseguiu salvar a vida da criança, pegou, botou na ambulância e levou para o Fernando Machado.
por causa de um gerador. Tem comentário aí, Por exemplo, deixa eu tirar uma... Aquilo que aconteceu com o Dandinho, dele ter ido à Secretaria de Obras e o secretário de Obras, Fábio Ribeiro, ter ficado um pouco nervoso e por algum momento... ele, viu? Ele colocou o dedo e falou que chamou o Dandinho de bagunceiro, e Dandinho chegou com o espírito bem tranquilo, rindo, já foi sentando, aquela coisa toda. Se aquilo ali é você que faz, primeiro que você não seria autorizado a entrar, mas se você entrasse, aí ele falaria que era invasão e partiria pra cima. O que Dandinho sentiu na pele é o que você sente na pele todos os dias com essas ameaças. Só que Dandinho é um vereador eleito, você é um simples cidadão. Por isso que eles não fazem isso, Juliana. É um trabalho difícil, eu costumo dizer que é um dos piores trabalhos é desafiar o sistema. Exato. Você imagina eu, Charles, né? Eu e Gerson, praticamente, né? Você e mais algumas pessoas desafiando uma máquina com 4 bilhões de reais, com um monte de nomeado e RPA, um monte de segurança, uma estrutura fenomenal, com relação com o governo do estado, porque agora tá tudo pacificado. Né? Tá todo mundo quieto, governo do estado, prefeitura, todo mundo quietinho, caladinho. Aí quando chegar ano que vem, o prefeito Vladimir e o candidato da oposição, que vai vir lá na frente, começa um a atacar o outro, chegar a mão do outro, como é sempre. Né? Começa a recontratar a partir de janeiro, começa a contratar o RPA de novo, aí fevereiro, aí quando chegar em abril para a contratação por lei, aí começa a campanha, né? Logo em seguida começa a campanha, aí começa um a atacar o outro. E a gente está desde o ano passado, no outro dia da eleição, nós fomos para a rua e não parou um minuto, mostrando a realidade. Porque os partidos de Campos e os caciques de Campos preferem fazer um momento de pacificação, é o nome que eles falam. Eles usam também lá em Brasília, usam isso de pacificação. Então, Campos hoje, eu falo aqui, vou repetir para poder, quem está chegando agora, poder ouvir. Campos hoje não tem oposição. Tem pessoas insatisfeitas. Você não vê um partido se pronunciar, você não vê vereadores, né, na grande maioria, não se manifestar. Você vê brigueiro lá, o pau cantando na Câmara lá. Você não vê os deputados estaduais, todos os deputados se manifestar. A oposição, né, mesmo que na teoria, dentro da própria Câmara, está sufocada. Não existe... Tudo bem, existem vereadores de oposição, né, na minha opinião, mas não existe a oposição em si quando se tem 20 vereadores de base e 3 de oposição. Exatamente. Ali a gente pode colocar, quando a gente leva somente para as votações, aí eu me dou liberdade de incluir Maicon e Tamires também na oposição, porque ou eles se abstêm ou votam contra. Isso conta como... Não, e eles vão para a rua também. Exato, como oposição também nas votações. Mas 20 contra 5, de toda forma, você não tem uma proposta que, por exemplo, a gente teve ontem lá na Câmara, projetos do gabinete do prefeito que entram em trâmite de urgência. Chegam lá faltando, segundo os vereadores de oposição, tá, gente? Não sei o que eu tô falando. Chegam faltando 1 hora, 2 horas para a sessão. Não tem como você nem sequer atrasar aquela votação. Acho que foi Maicon até que propôs isso ontem, exatamente, ele falou assim, estão tentando fazer da Câmara um puxadinho do SESEC, ou seja, o que é decidido no SESEC tem que ser decidido na Câmara. Entendeu? Então, você não consegue colocar uma posição... Eles têm que ajuizar isso na justiça. Tem que pegar, denunciar na justiça e buscar o direito na justiça. Porque também fica só discussão na Câmara ali, falando, porque não sei o que, chegou 1 hora. Aí o discurso morre ali, né? 5 minutos para falar, acabou. O povo não vai ver mais. Olha Campos Paparazzo, ó. O que houve lá? O deputado federal Pobel, quando ele ia na Blitz no Rio, se não tivesse a ordem de serviço, ele parava a Blitz na hora. Porque faz valer a lei. Cansamos de ver. Então, mas é um deputado. Aí quando é a gente, mero cidadão... Mas tem direito, a ordem de serviço é um direito. Tem que ser constituído em lei. Tem que ter ordem de serviço. Esse é o problema. Só que eles têm mais legalidade, né, para poder cobrar do que eu, que sou cidadão. Por exemplo, eu, né, não sou vereador, não sou deputado. Eu não posso entrar dentro do hospital. Eu posso chegar até a recepção ali, igual eu vou no núcleo e tal. Mas se eu fosse vereador, eu ia andar o hospital de ponta a ponta. Eu ia entrar dentro do hospital, eu ia dormir lá dentro, rapaz. Pra poder pegar e botar esse pessoal tudo pra trabalhar e mostrar a realidade.
Pra quê? Porque essa é a função de um vereador de verdade. Só que nesse meio tempo, eu ia ter o quê? Ia ter problema, como eu tenho hoje. Problema, como sem ser vereador tem problema na rua, eu teria mais problema lá dentro. Né? Só que aí, se você é vereador, você é deputado, optou em ser político, tem que botar a cara na reta. Quer gastar sua fundo eleitoral para ganhar a eleição? Quer comprar sua voto na época de eleição? Nada. Mas aí, volta a minha última fala, Charles. Não tem como a gente ter um grupo, né, de vereadores como a gente tem lá o Poubel, Amorim, que são deputados que sempre estão juntos, pelo menos nessa parte aí de blitz, de guarda. Não tem como a gente ter um grupinho desses aqui de vereadores fazendo esse trabalho, porque a maioria está do lado da prefeitura, são da base. Assim como vereadores de base já falaram para mim, são soldados do prefeito. Então, não tem como a gente ter nenhum vereador que vá fiscalizar com tamanha intensidade, né? De forma tão assídua ali, o que, na opinião deles, pode estar errado dentro do governo. Mas por isso que eu falo com Juliana, falo para nossa equipe, converso com as pessoas diariamente, e assim a gente tem crescido demais nas redes sociais, mostrando a diferença dos vereadores, dos deputados da nossa cidade e do fiscal do povo. Sem R$1 de poder público. Juliana, eu vou até falar amanhã sobre isso, amanhã às 19 horas na nossa live, né? As pessoas que têm nos ajudado, até agora, depois eu vou fazer a prestação de conta, que têm nos ajudado, são as pessoas simples. Não teve uma pessoa com dinheiro rico que doou pro fiscal do povo. Teve, sabe o que, Juliana? Pessoas simples, humildes. Eu fico feliz. R$1, R$2, né? R$2, R$3, R$10, R$20, ajudando o nosso trabalho. Talvez a gente não consiga atingir o objetivo maior, que é montar um gabinete itinerante, porque é muito pouco. Mas aí nós vamos continuar lutando, porque a gente precisa de uma estrutura maior. Mas os ricos da cidade, rapaz, não dão R$50. Desculpa falar aqui, vou falar aqui olhando os olhos de vocês. Não tem R$50 para dar. E tem dinheiro, são pessoas ricas. Porque o rico se une e o pobre se une. O pobre está me ajudando. E o rico, pobre e os ricos estão calados, não ajudam em nada. Tipo assim, não quer dar dinheiro? Ó, vou liberar um vale de gasolina pra você pegar lá, pra você poder andar, pra você poder chegar. Como é que eu vou chegar em Santo Eduardo pra fiscalizar um hospital fechado até hoje, onde o Dudu foi o mais votado, se eu tenho que andar 100 km para 100 km pra voltar? Pô, tô 2 anos já gastando do meu bolso, da minha família. Então a gente vai pedindo ajuda pedindo ajuda outro, tal, pra gente trabalhar. Mas o que mais me surpreendeu e que chamou a atenção, né, que eu fico feliz de um lado, é porque o pobre, é porque a gente vai vendo e vai vendo o perfil, né, dos nossos seguidores. As pessoas mais humildes que estão ajudando a gente. Porque é quem sente na pele os problemas que você denuncia. Posso só... Acho que até uma correção isso daqui que eu vou fazer, ô Charles. A gente trouxe esse número aqui de verba do governo federal para os ACEs da nossa cidade. Eu falei aqui com Juliana que tinha sido de janeiro a junho, mas não, né? Porque aqui a gente tem alguns termos que a gente pega assim de forma bruta para ler e acaba não entendendo. Esse dado que a gente trouxe é somente de um mês, é somente de junho. Então, só em junho foi... Porque falou 600 mil, eu achei também pouco. Exato, foi enviado aí com custeio do governo federal R$658 mil para o município para bancar aí, né, vamos dizer assim, esses 217 ACEs, agentes de combate à endemia. Esse valor dá mais ou menos 3 mil para cada um. Aí a gente tira ali a parte do salário, né? É menos que 3 mil, né, Juliana? É quase isso. Quase isso? Então, mas e os EPIs? E toda a parte, né, de estrutura? O protetor solar? Por que em junho, julho, em agosto, que eu me recordo bem, a gente continuou tendo denúncias de ACEs que não estavam recebendo o básico? Se vem o dinheiro para cá, esse valor só do governo federal. São 920 milhões. Só até agosto. Só até agosto. Entendeu? Aí eu falo com você, para quem tá chegando agora, 920 milhões do governo federal é um documento oficial após as eleições.
após as eleições. E a cidade está parada na obra, falta insumo nos hospitais. O prefeito fez um evento no SESEC para poder lançar 1.600 cirurgias. Uma cidade que a metade da cidade hoje diz 500 e quantos habitantes tem aí, Juliana? 519 habitantes. Quantos eleitores? Vamos botar em cima de eleitores. 519.011, a população pelo IBGE 2024. Eleitores. Domicílios... Eleitores... Eleitorado, 363.974. 365 mil eleitorado. Aí eu falo com você, no núcleo, a metade do núcleo com certeza está lá, porque todo mundo precisa fazer um exame, uma cirurgia. De criança ao mais velho. Todo mundo está agarrado no núcleo. Ele fez um evento, reuniu lá, fez uma festa, como se estivesse fazendo um aniversário dele, reuniu aquele monte de RPA, um monte de DAS, para poder inaugurar 1.600 cirurgias. Eu sei que precisa ser feita cirurgia, vai ajudar muita gente, pelo menos essas 1.600 pessoas. Acho que a forma como isso é vendido, né? Pela quantidade de fazer um evento daquele, e tinha que fazer, para falar 10 mil, 20 mil cirurgias. Ou não, mesmo, vamos aí, lá, uma quantidade humilde, vamos dizer assim, 1.600. Pô, beleza, a gente precisa dessas 1.600. Mas não fazer evento de comemoração tão grande. Tudo para ele é um evento. São 57 unidades básicas de saúde, postinhos, custeados pelo governo federal no município. Então, o governo federal manda a verba para 57 postos. E continua faltando insumos. E continua faltando tudo. Então, tem uma UPA funcionando, a UPA também é custeada pelo governo federal. Então, a gente está vendo que o dinheiro está vindo a jato, vindo bem. Nunca se teve tanto recurso chegando. Mas por que as pessoas não falam isso, Juliana? Juliana, não, isso fora as emendas. Mas por que ninguém fala isso? Você não vê quase ninguém falar. A grande mídia não fala isso. Eu nunca vi isso na Folha da Manhã. Eu nunca vi isso em outras páginas, JTL News. Eu não vejo isso. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, mostra a verdade. É um documento oficial. Isso aqui mostra a verdade. Eu vou encaminhar isso aqui, eu vou tirar depois vou tirar uma xerox, né? Vou digitalizar e vou mandar para minha lista de transmissão, para todo mundo ter ciência desse documento aqui. E vamos deixar o link para a pessoa também pesquisar pelo Ministério da Saúde. Eu vou colocar no nosso site, eu vou tirar aqui, vou mandar para todos vocês, quem está na minha lista de transmissão, que recebe mensagem minha, vocês vão receber isso aqui. Isso aqui é um documento oficial. Quando o Vladimir chega lá, um político chega em Brasília, a primeira coisa que o ministro faz é pegar esse papel aqui e botar na mesa. Para junto ali poder analisar, né? Assim pro prefeito, nós já sabemos isso aqui tem isso, nós já mandamos isso de dinheiro, é atualizado. Então, o ministro, né, de Lula, ele olha isso aqui, ministro da Saúde, ministro da Infraestrutura, ministro que estiver lá, ele vai sempre puxar essa relação. Então, é uma relação oficial. E aí eu vou mandar para todos vocês compartilhar o máximo possível. Isso aqui não é montado por mim, não. É um documento oficial. Não vou botar o link junto para poder vocês olharem, se tiver dúvida do papel, porque daqui a pouco vou falar que a gente está inventando, está fazendo, contando Charles, a gente falou desses 920 milhões, isso é em transferência para o município, né? Além dos auxílios do governo federal, que, enfim, não entram nessa conta. No custeio. Mas a gente tem aqui 302 milhões de Bolsa Família, 996 em benefícios previdenciários. Pé de meia. Né? Isso como é direto para o cidadão, que pega ali o auxílio direto com o governo federal, não entra e nem nessa questão que a gente está abordando. Mas esses dados também mostram que a verba vem. Sim, o dinheiro chega. O dinheiro chega. E outra coisa, só que não é bem aplicado. E outra coisa que é importante falar, porque eu já vi diretores de hospital falando comigo e acabou ficando num constrangimento. É porque tá lotado, porque vem gente de outra cidade. Calma um bocadinho. Como as cidades, como Cardoso Moreira, cidades próximas, às vezes não tem hospital, o governo federal manda essa quantidade de dinheiro para atender essas pessoas também. Não é só para atender o campista, não. Então, esse discurso que o prefeito usa, o Ferreira Machado está lotado porque está vindo gente de outro lugar.
é porque é para atender, porque o único lugar que... Ele ganha por isso. Que recebe, que tem condição de atender, né, uma questão de um acidente grave, que vem gente de tudo quanto é lugar, mais próximo, vem gente de Macaé, às vezes vem para cá. Eu gosto muito Ferreira Machado, você trabalhou lá sobre muitos anos, você sabe disso. Anos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Ferreira Machado é o hospital de trauma. Tem gente que acha que sentiu uma dor na barriga tem que correr pro Ferreira Machado. É o hospital de trauma. Então, se você teve um acidente, é para lá que você tem que ir. Então, o hospital Ferreira Machado é o lugar de tiro, de facada, de bomba, entendeu? E não, às vezes, porque as pessoas têm a ideia de achar o seguinte: eu preciso de um oftalmologista falando Ferreira Machado. Eu até acho que não é ambulatório. Só se for emergência. Exatamente. É porque às vezes a pessoa também não sabe, né, Juliana? Às vezes a pessoa também Sim, por isso que é bom a gente estar falando. Porque, por exemplo, eu nunca vi uma campanha da prefeitura falando sobre isso. Orientando a população sobre isso. Tem exatamente. Muitos comentários. Mas sabe o que é chato também, Juliana? Sei que o tempo está acabando. Se uma pessoa está sentindo ali uma coisa mais leve, tô enjoado, tô com uma dor aqui de barriga, de cabeça, eu vou no postinho da Saldanha Marinho, por exemplo, lá vai ter estrutura necessária para me atender, uma pessoa só. Eu tô falando eu mesmo, porque das vezes que eu fui, não tinha estrutura para atender. Você prefere ir num lugar mais complexo que tem as coisas. Aí a pessoa vê, não, mas Ferreira Machado tá lá com a fachada toda bonita, parece um shopping de fora. Então eu vou lá. E só tem a fachada porque é o governador que fez, né? Exato. Porque senão nem fachada tinha. Então, é isso que a gente tem que colocar. O que Campos está gastando? Realmente precisava de uma fiscalização do dinheiro público. Na verdade, quem é detentor da fiscalização são os vereadores. Mas precisava passar um pente fino, precisava de uma auditoria das contas do prefeito. O verdadeiro fiscal do povo, Juninho Vigílio, o verdadeiro fiscal do povo, palavras dele, virou até o meme, o verdadeiro fiscal do povo são os vereadores eleitos pelo povo. Mas os vereadores eleitos pelo povo não vai pra rua ficar com o povo. Porque eu já desafiei doutor Maninho várias vezes e outros vereadores. Vão pro núcleo comigo, vão ouvir democraticamente. As pessoas vão entrar e vão sair. E lá não vão ouvir. Eu vou sem camisa do fiscal do povo, você vai também normal. Vamos perguntar, foi atendido? Aí a pessoa, foi atendido. Não foi atendido. Por que não foi? Quantos anos você está esperando? Aí você pergunta, 8 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Tá vendo aí? Aí nós vamos marcar um xizinho. No final, você vai ver a quantidade de gente que está passando sufoco. Agora, o que a gente precisa voltar a falar aqui, que a população precisa acordar e começar a falar. Porque senão pode ser tarde demais. Eu tenho aqui uma matéria que eu vou soltar essa semana, que eu estou vendo com cuidado aqui, que uma senhora, uma filha mandou para mim, tá? Eu tenho documento disso aí. Foi marcado uma cirurgia dia 30, um exemplo. Marcado dia 30 uma cirurgia do coração. Foi adiado, não sei por qual motivo, né? Ela já mandou tudo para mim aqui. Foi adiado. No dia 5 o pai dela morreu. Aí eu vou falar assim, foi Deus que quis que podia ter morrido até o dia 30? Podia. Ninguém está livre da morte. Mas se ela tivesse feito a cirurgia, talvez pudesse ter sobrevivido. Então, ela é revoltada e entrou na justiça contra a prefeitura. Tem comentário aí, Juliana? Tem muito comentário. A gente não vai conseguir ler tudo. Eu vou dar o pessoal me ajuda. Vamos lá. 64% das maquiagens que ele fez foi o governador que deu dinheiro. É verdade, Rafael. Vamos subindo. João Vitor. Olá, tive um acidente de moto. Fui socorrido para o Ferreira Machado. Fiquei com pena. Enfermeira dando um jeito só com pomada e gases que não tinha. E é verdade, a falta de insumos está cada dia maior. Vamos continuar. Rob Gol, Charles, os eleitores não gostam de ouvir as verdades. Eu já sofri muito aqui em São Fidélis. Eu acredito, Rob Gol, que você tenha sofrido muito. Vamos continuar. Henrique, a cidade nunca vai crescer enquanto não abrir mão desse modelo de governo de mamadores. Você é um cara espetacular, te admiro, vem candidato sem dinheiro, vamos subindo, porque é mais fácil dar R$50, 50 conto para uma mãe de família em época de campanha a troco de voto. Henrique, por que você não abre uma parceria? Não é porque não abre uma parceria com o Porto, já encaminha direto para lá, porque Campos tem portas abertas para isso. A verdade é o seguinte, Campos nunca teve infraestrutura de querer formador de opinião, sempre do voto de cabresto. Então não tem interesse em fazer parceria com escolas, em faculdades, para que amplie.
Porque tem que passar credibilidade também, né, Juliana? Se você vê um governo que está atolado em corrupção, o cara não vai investir. Qual empresário que vai investir? Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi muito rápido. Juliano, boa noite, obrigado aí. Antes de se despedir, muito obrigado mais uma vez. Pietro, tamo junto, querido. Obrigado aí. Obrigadão, viu, Charles? Obrigado, Pietro. É um prazer. Valeu. Tá? E para finalizar, Pietro é menino de ouro. É de ouro. Dizer para você o seguinte: continue seguindo a nossa página o máximo possível. Porque você seguindo nossa página, dando audiência, comentando, compartilhando, vai dar mais energia. E quem quiser ajudar o Fiscal do Povo, tem um Pix lá, pode ajudar, não tenha vergonha, R$5, R$2, não importa. Porque, na verdade, quem está ajudando o pobre é o pobre que está ajudando o Fiscal do Povo. Porque a gente não é financiado por político nenhum. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Boa noite e até quarta que vem.